4, versos de número 12 a 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Soberano Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra, por tudo que o Senhor nos permitiu, ó Deus, realizar até este momento. Agora, ó Pai, nós te rogamos que em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que se torne obstáculo à compreensão da tua palavra, e que ao compreender a mesma, que o Senhor Deus nos ajude para colocar em prática no nosso dia a dia, porque somos, ó Pai, sim, nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente eu disse, não sei se uma vez foi aqui em aula ou foi no Instituto Teológico, falei sobre um pastor, não em detalhes, mas falando por cima a história de um pastor chamado Reverendo José Dilson, que há não muito tempo, fora do Brasil, tinha sido preso. E a razão da sua prisão era justamente porque o reverendo José Dilson e sua família, ele estava pregando a palavra do Senhor às crianças da região no qual ele estava como missionário. E tive a oportunidade de participar com ele de uma conferência lá na igreja de Pinheiros, quando ele nos relatava dessa experiência difícil, porém prazerosa, quando ele conseguiu compreender a razão do seu sofrimento. A princípio, o reverendo José Dilson não entendia o porquê de estar preso, ficar dentro de um ambiente onde tinha diversas outras pessoas, em que a cada momento, quando essas pessoas o identificaram como pastor, a cada momento as pessoas diziam a ele que se ele dormisse, ele não amanheceria vivo, porque eles iriam matá-lo. Foram dias, semanas, sem conseguir dormir, orando a Deus, pedindo ao Senhor que o desse o entendimento de porquê dessa situação. Quando, no decorrer do tempo de prisão, reverendo José Dilson, ele começou a ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguns presos. E após a conversão de alguns, ele foi libertado da sua prisão. Quando, portanto, só depois da sua libertação ele entendeu que a sua prisão era justamente, o propósito da sua prisão era justamente para que ele pudesse levar o Evangelho até aquelas pessoas. Um relato também, agora não tão próximo de nós, mas no passado,
é justamente a vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele é levado preso, ele está lá em Roma, Paulo escreve para os cristãos, dizendo que ao invés deles se entristecerem pela prisão, eles deveriam se alegrar, porque era justamente por causa da prisão é que Paulo teve a oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana. Oportunidade essa que ele não teria se não fosse preso, porque dificilmente ele adentraria aquela fortaleza dizendo que iria para pregar o evangelho. Meus irmãos, nem sempre nós entendemos algumas situações que acontecem conosco. As provações, nem sempre. Mas o que eu quero destacar nessa noite com esses dois relatos é que quando as provações elas são consequência do nosso testemunho, do nosso compromisso com Cristo, o apóstolo Pedro, portanto, ele nos desafia a olhar a tribulação por outra perspectiva. Não do desânimo, não da tristeza contínua, mas da certeza que se nós de fato estamos servindo a Deus com a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor, justamente nós não podemos esperar uma vida fácil nesse mundo. Até porque, meus irmãos, é preciso que nós passemos, é nas provações que a nossa fé, portanto, ela é testada, ela é depurada a cada dia. O apóstolo Paulo nos mostra isso, o apóstolo Pedro também vai nos mostrar aqui nesse texto. Vale lembrar que se os irmãos lerem os versos anteriores a esses que nós lemos, os irmãos vão ver nesses versos anteriores que o apóstolo havia falado acerca da conduta da igreja de Cristo. Essa igreja, no fim dos tempos, deveria aguardar a vinda de Cristo de uma forma criteriosa, orando, amando as pessoas, sendo hospitaleiras e servindo ao Senhor conforme o seu chamado. Agora, Pedro nos alerta quanto a não acharmos estranho as coisas que iremos passar por causa de Cristo. E a primeira lição desse texto, as provações por causa de Cristo. Acerca desse tema, a primeira verdade que eu quero trazer aos irmãos é que o cristão genuíno, ele deve esperar o sofrimento por causa de Cristo. Aqueles que servem a Deus verdadeiramente devem esperar o sofrimento por causa de Cristo. Paulo vai dizer ao jovem Timóteo que todos aqueles que servem ao Senhor piedosamente serão perseguidos. Serão perseguidos. Veja o que ele vai nos dizer no verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeiro detalhe, ele vai dizer, não estranhe. E segundo, ele vai dizer qual é a finalidade deste fogo. Ele vai dizer, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vocês. Mas para que é esse fogo ardente? Ele vai dizer, destinado a provar vocês. Destinado a nos provar. Meus irmãos, a expressão aqui, a expressão fogo ardente, ela se refere a uma experiência agonizante, a um momento difícil, pela qual de fato aqueles irmãos estavam passando. Talvez é possível, a grande probabilidade, que as provações que eles passavam era justamente em decorrência da perseguição que adveio por conta do imperador Nero, já naquele período, no ano de 64, quando conhecido por nós, naquela ocasião, o povo de Deus, portanto, foi acusado de incendiar Roma, foi acusado de destruir aquele local. E claro, sabendo o próprio imperador que não era verdade, mas para conseguir um bode expiatório, ele, portanto, acusou os cristãos de serem culpados
de causar esse estrago em Roma. A história nos diz, alguns historiadores vão nos contar que enquanto muitas daquelas pessoas estavam ali, enquanto um incêndio assolava aquela cidade, o imperador simplesmente ficava de longe observando tudo isso acontecer. Pedro, portanto, é provável que Pedro, portanto, está falando desse momento específico, desta ocasião onde os irmãos estão passando por esse momento agonizante na vida deles. Pedro vai chamar as provações de fogo ardente, ou seja, de uma experiência agonizante. Para você tentar ficar mais próximo de uma realidade de provações, tente imaginar um momento onde você está sofrendo muito e não sendo culpado pelo sofrimento. Você está sendo acusado, você é inocente, mas você está sendo acusado. Aquele momento onde as provações, elas tiram o seu fôlego, pessoas em determinados momentos ou em determinadas situações de provações, passam por um momento onde só conseguem encontrar paz, quando de fato se derrama na presença do Senhor em lágrimas. Aquele momento onde você começa a respirar, começa a tentar respirar, porque as provações são tantas, que já está tomando conta do seu estado físico, do seu intelecto. É só para os irmãos tentarem entender o que é esse fogo ardente. É essa experiência agonizante, é essa experiência amarga e difícil que muitos podem passar na sua caminhada cristã, e é disso que Pedro está falando. Irmãos, o Pedro está dizendo que o sofrimento, esse fogo ardente, essa experiência agonizante pela qual eles estavam passando, Pedro vai dizer que eles não deveriam estranhar, não é algo que deveria ser estranho a eles, pelo contrário, eles deveriam esperar justamente esse momento. E quando nós pensamos nessa experiência, nós precisamos compreender que o fato de servirmos a Deus não significa que estaremos imunes ao sofrimento, pelo contrário. Quanto mais fiéis a Deus, mais sofrimentos nós teremos. Quanto mais negarmos a nós mesmos, mais passaremos sim por tribulações. O sofrimento não deveria ser algo estranho. Pedro diz isso de forma muito clara. Ele vai dizer que não devemos estranhar, pelo contrário, nós devemos esperar justamente isso, esse sofrimento, essa provação. Mas veja, além de dizer que a provação por causa de Cristo não deve ser algo estranho a nós, filhos de Deus, que servimos ao Senhor, Pedro ele vai nos desafiar a não ficarmos apenas olhando ou ficarmos apenas passando por esse momento de sofrimento. Ele nos leva a tentarmos imaginar qual é o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Qual é o propósito das provações pelas quais você passa? Neste caso aqui específico, Pedro está localizando que a provação, ela tem uma razão de existir. E logo imediatamente ele vai dizer como nós não devemos sofrer. Ao passar pelas tribulações, o cristão precisa avaliar qual é a razão da sua tribulação. Qual é a razão do seu sofrimento? Por que você está passando por provações? Nós sabemos que acima de tudo Deus está no controle, mas será que as provações às vezes é consequência das nossas próprias atitudes impensadas? Será que as nossas provações é consequência do pecado? Será que as nossas provações, ela advém da desobediência? Ou não? Ou não tem nenhuma dessas são razões? Mas sim, a razão do nosso sofrimento é porque o Senhor, Ele está, portanto, nos provando. Ele está nos provando. Ele está nos testando. E é nas provações que nós somos desafiados a justamente colocar em prática aquilo que nós conhecemos acerca da palavra que nós aprendemos, daquilo que nós lemos.
O propósito do sofrimento é para provar-nos, ele vai dizer isso. Pedro vê no fogo um processo, nesse caso aqui, ele vê no fogo um processo de refinamento e não de julgamento, porque os irmãos sabem muito bem que nas Escrituras, a maioria dos casos, quando traz a ideia de fogo, é de condenação. Mas nesse caso específico não, ele está falando, ele usa o fogo aqui para se referir a um processo de refinamento. O fogo ardente, ele sobrevém em decorrência da fidelidade a Deus. Aqui os irmãos estavam passando pelas provações em decorrência da fidelidade a Deus, e não da desobediência a Deus. Eles estavam passando pelas provações porque eles eram, portanto, fiéis a Deus, eles eram apegados à palavra do Senhor, e por conta disso, eles faziam diferença e eram perseguidos. Tente imaginar um momento de perseguição, por exemplo, quando o Apocalipse ele é escrito, fala de um período onde João foi colocado na ilha de Patmos, e novamente a palavra de Deus vai dizer que ele foi colocado lá por causa da palavra de Deus, não por desobediência, mas por causa da palavra de Deus. E é isso que Pedro está nos dizendo aqui no texto, para não achar que é surpresa, não nos surpreendermos com as provações, mas entendermos, uma vez que nós somos fiéis a Deus, que as provações enviadas ou permitidas pelo Senhor é para provar-nos, E é nesse sentido, olhando, portanto, as provações, dentro dessa perspectiva, é que Pedro, portanto, vai dizer, então, já que nós sabemos qual é a origem das nossas provações, Pedro está dizendo, agora nós precisamos nos alegrar com elas. Porque nós sabemos que Deus ele está enviando as provações para nos fortalecer, para nos ensinar, para refinar-nos, para nos purificar, para trabalhar em nós, para formar ou para cada dia trabalhar em nós o seu caráter. E ele diz, portanto, que devemos, pelo contrário, ao invés de nos sentirmos surpreendidos, ao invés de, portanto, nos entristecermos, ele vai dizer, pelo contrário, alegrai-vos à medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ele vai nos trazer justamente a realidade de que quando nós sofremos, nós estamos justamente imitando a Cristo. Cristo morreu, Cristo antes de ser crucificado, ele sofreu perseguições, ele foi cuspido, ele sofreu as maiores injúrias por nossa causa, e à medida que o cristão, portanto, ele passa pelo sofrimento por causa de Cristo, Pedro está dizendo, se alegre porque você está participando, você é um participante do sofrimento de Cristo, você tem tido o privilégio de sofrer por causa do seu Salvador, você tem um privilégio de sofrer pelo fato de servir a Deus. Meus irmãos, veja que o fogo ardente vem sobre os crentes. Aqui ele está escrevendo para a igreja, para uma igreja que passava por tribulação, para uma igreja que tinha plena certeza de sua salvação. É isso que Pedro vai nos dizer no seu capítulo 1, quando ele vai falar dos versos 3 até o verso de número 5, ele vai dizer que nós devemos, portanto, aguardar, nós devemos, portanto, nos alegrar, nós devemos, portanto, ter uma viva esperança, porque a nossa esperança está em Cristo, e devemos, portanto, nos alegrar na certeza de que temos uma herança incorruptível. Fazia todo sentido, porque muitos cristãos estavam sendo mortos, e a mensagem de Pedro para a igreja é que aqueles irmãos, eles poderiam sim morrer, eles poderiam perder a vida por causa do evangelho, mas de algo de mais precioso na vida deles eles não perderiam, que era a salvação em Cristo Jesus. É a salvação que ele chama de herança incorruptível, algo que não se perde, que não se estraga com o tempo. E novamente lá no capítulo 1, no verso de número 6, ele vai dizer, nisso exultais,
Embora no presente tempo seja necessário, embora no breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado com fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É essa a realidade que Pedro está dizendo. Pedro está falando, é preciso, portanto, se alegrar, porque, irmãos, uma vez que a nossa fé ela é confirmada, o valor da nossa fé em Cristo ela é confirmada, a forma como nós passamos pelo sofrimento, a forma como nós lidamos com as provações por causa de Cristo vai glorificar a Deus, vai glorificar o Senhor. Por isso, ele vai dizer que é necessário se alegrar, não porque gosta de sofrer, mas saber que com o sofrimento Deus tem um propósito maravilhoso na vida dos seus filhos. Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que servem a Ele de todo o coração. E portanto Deus permite, sim, mas não permite para desanimarmos. O desafio do cristão não é ficar desanimado na provação, mas sim se alegrar. Deus tem um propósito com o sofrimento. Deus tem um propósito com a sua tribulação. Deus tem um propósito com as lutas que você passa. E Pedro está dizendo, ao contrário, ao invés de você sofrer por coisas que de fato você está fazendo de errado, sofra sim. Mas não porque você está fazendo algo errado, sofra porque você está servindo a Cristo com inteireza de coração. Você está servindo a Cristo de uma forma consciente e alegre. Você está buscando obedecer a palavra de Deus. Por isso que diante dessa verdade ele vai dizer que o sofrimento nos leva à comunhão com Cristo. O sofrimento, ele tem um dos propósitos de nos levar à comunhão com Cristo, e é isso que ele vai dizer quando ele vai falar que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ao participarmos do sofrimento de Cristo, nós, portanto, estamos de uma forma muito clara, nós estamos, portanto, desenvolvendo a nossa comunhão com Cristo. Tiago, quando ele vai falar de tribulações, ele vai dizer um texto que nós certamente conhecemos, quando ele vai dizer que é necessário nós nos alegrar quando passarmos por diversas provações, mas não porque gostamos de sofrer, mas Tiago vai dizer que devemos nos alegrar sim, porque o sofrimento, a provação, ela tem o caráter de nos fortalecer, de nos tornar mais experientes, mais firmes na presença do Senhor. Uma fé mais madura, uma fé mais forte, mais firmes. Essa é a razão do sofrimento que Deus permite quando nós não causamos o sofrimento. A palavra do Senhor também vai nos dizer, o próprio Cristo vai nos dizer em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A palavra bem-aventurado é feliz, quão abençoado é aquele que é perseguido por causa daquilo que está fazendo que é certo. Daquele que é perseguido porque está obedecendo a Deus. Daquele que é perseguido porque se mantém fiel a Deus. Você já se imaginou na situação de Martinho Lutero quando confrontado pelos os sacerdotes da época, o Papa, muitos da época, na época da Reforma Protestante, dizendo, só tem uma forma de você sair daqui ileso, você precisa negar a Cristo, você precisa dizer que estava errado dentro das suas colocações. E Martinho Lutero, de uma forma muito convicta, sabendo que o que aconteceria em decorrência da sua afirmação, ele vai dizer que ao menos que eles provassem ao Martinho Lutero que ele estava errado, ele não se retrataria, como não se retratou. E por conta disso ele foi perseguido. Por conta disso ele foi perseguido duramente, por causa da sua firmeza em Cristo. O que falar de tantos outros servos de Deus que morreram por causa de sua fé?
O que falar de muitos que estão fora do nosso país morrendo por causa da fé? Nós precisamos pensar, irmãos, se nós estamos dispostos a nos mantermos fiéis a Deus em contextos de adversidades. Não negar a nossa fé, não negociar os nossos princípios e as nossas convicções para não sofrer, para não passar por perseguição. O sofrimento nos leva à comunhão com Cristo. A palavra co-participante significa comunhão. O sofrimento de Cristo é diferente de nós, claro, foi um sofrimento penal e substitutivo, enquanto o nosso não. Mas nós podemos experimentar um pouco a realidade do sofrimento. Cristo morreu pelos nossos pecados, enquanto a nossa morte não pode pagar os pecados de ninguém. Mas mesmo assim, quando sofremos em nome do Evangelho, nos juntamos ao nosso Salvador, que sofreu injustamente na mão de pecadores. Paulo nos diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Crer em Cristo pressupõe também padecer por Ele. Levantar a bandeira do Evangelho pressupõe também estar disposto a pagar o preço por ser fiel à palavra de Deus, não ao comodismo e muito menos à adequação de uma sociedade caída, de um mundo a cada dia distante da verdade, mas sim, convictos à palavra do Senhor, nos mantermos fiéis a Deus. Por isso que Ele vai nos dizer: nós devemos sofrer, sim, sofrer por causa de Cristo, mas não soframos, nenhum de nós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O que ele está dizendo é, ao invés, portanto, de se entristecer e se envergonhar, ele vai dizer: alegre-se, glorifica a Deus por meio do seu sofrimento, que outros possam ver a firmeza da nossa fé, a exemplo dos irmãos do contexto da igreja, do contexto em que Pedro escreve, a exemplo daqueles irmãos que se mantiveram firmes, fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis à sua caminhada, que nós tenhamos essa mesma fidelidade, mesmo que as consequências sejam as mais terríveis possíveis, porque se nós sofremos por causa de Cristo, Ele sim está ao nosso lado constantemente nos ajudando. Não tema o sofrimento, não tema sofrer no local onde você foi inserido, com medo de você perder as benesses, ou com medo de você perder as coisas que você conquistou. Não tema, mas se possível sofra sim em defesa do Evangelho, na pregação do Evangelho, porque o sofrimento, quando ele é por causa de Cristo, ele redunda justamente na glorificação do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos a cada dia compreendermos que o sofrimento é possível. Servir a Cristo é de fato experimentarmos a verdadeira alegria, que mesmo em meio ao sofrimento, nós permaneçamos alegres. A verdadeira alegria, ela é justamente isso. Servir a Cristo é, mesmo quando está sofrendo, estar alegre. Porque a razão da nossa alegria não é as circunstâncias. Não é porque tudo está bem, mas porque eu tenho a Cristo. E se eu sofro por causa de Cristo, eu me alegro, porque eu sei que eu tenho agradado o meu Mestre. Meus irmãos, o sofrimento permitido por Deus é assistido por Deus. Por isso, devemos exultar, pois o Senhor nos dá o privilégio de sofrermos por causa do seu nome. Temos a assistência, temos o cuidado, temos o amparo do nosso Senhor, se sofremos por causa dele, se passamos pelas provações. Portanto, eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei qual é a origem da sua provação, mas se você acha que servir a Cristo é difícil, de fato, é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo, porque nós não fomos chamados para sermos igual ao mundo, mas sim diferentes. Mas você foi chamado justamente para ser diferente. E ser diferente impõe muitas vezes sofrer.
Ser diferente impõe muitas vezes a sofrer prejuízos. Ser diferente impõe muitas vezes ser taxado como uma pessoa retrógrada, uma pessoa não contextualizada, uma pessoa que de fato está distante da realidade contemporânea. Mas quem disse que o Senhor nos resgatou do império das trevas para sermos iguais? Mas Ele nos resgatou, como nós vimos no domingo passado, para sermos sal e luz do mundo. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel como servos de Deus. Que Deus nos ajude, que o Senhor de fato nos leve a confiar nele a tal ponto de não nos amedrontarmos pelo sofrimento em decorrência do nosso testemunho de Cristo. Que Ele nos ajude em nome de Jesus.